Bryan Kohberger alegava no julgamento que não poderia ter matado 4 estudantes da Universidade de Idaho. Meritíssimo, nós apresentamos um perito que acredita que é provável que havia 2 pessoas, 2 armas. Agora, estamos descobrindo exatamente o que esse perito e um perito da acusação iriam dizer, caso o caso tivesse ido a julgamento, e as novas questões que as alegações estão levantando. Eu vou explicar tudo. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. A internet pode ser assustadora, principalmente ao pesquisar seu nome online, pois às vezes você encontra informações que nem sabia que existiam. É por isso que eu gosto tanto da Incogni. A empresa pode ajudar a proteger suas informações pessoais, como seu nome, número de telefone, endereço e outras informações. Assim, golpistas e corretores de dados não acessam nem vendem suas informações. Cadastre-se no site da Incogni e especialistas começam a removê-las. A configuração é super rápida e leva apenas alguns minutos. Basta criar uma conta autorizando a Incogni a agir em seu nome e eles farão o resto. E agora, com os novos planos ilimitados deles. Com remoções personalizadas, você envia links com seus dados e especialistas em privacidade os removem para você. Se você se preocupa com sua segurança online, recupere seus dados com a Incogni. Use o código CrimeFix para 60% de desconto no plano anual. Bryan Kohberger cumpre 4 prisões perpétuas pelos assassinatos dos 4 estudantes da Universidade de Idaho. Já debatemos esse caso muitas vezes no CrimeFix. Maddie Mogan, Kaylee Gonçalves, Shanna Cernodal e Ethan Chapin foram brutalmente assassinados na casa da King Road, perto do campus, nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2022. Uma bainha de faca K-Bar com o DNA de Kohberger na alça de couro foi encontrada ao lado da perna de Maddie, em sua cama. Ela e Kaylee estavam juntas na cama. A cena era horrível. Essas vítimas foram brutalmente esfaqueadas. Shanna lutou muito pela vida dela. Shanna foi esfaqueada mais de 40 vezes. Kaylee tinha ferimentos nos dentes e na língua, além de ferimentos na cabeça e facadas. Alguns dos ferimentos indicavam que ela pode ter acordado durante o ataque e lutado. Ethan foi esfaqueado na cama da Shanna a poucos metros de onde ela foi atacada e morreu. Lutando por sua vida por mais de 2 anos, Bryan Kohberger manteve sua inocência, mas então, semanas antes do julgamento, mudou de postura e Kohberger se declarou culpado. Alguém lhe pediu para não dizer a verdade ao responder minhas perguntas? Hoje? Não. Alguém lhe ofereceu algum tipo de recompensa, além do acordo judicial, para que você se declarasse culpado hoje? Não. Você está se declarando culpado por ser culpado? Sim. Enquanto os advogados de Kohberger se preparavam para o julgamento, planejavam chamar um especialista para testemunhar que ele não poderia ter cometido os crimes. Meritíssimo, nós apresentamos um especialista que acredita que é provável que havia 2 pessoas, 2 armas. A especialista era a doutora Brent Turvey, criminologista e perita em reconstrução de cenas de crime. O Estado tinha outra especialista pronta para refutar seu depoimento. Paulette Sutton é especialista mundial em padrões de sangue. Aqui ela faz uma apresentação há alguns anos. Falamos hoje cedo sobre a única coisa que nunca mente para você, as evidências físicas. Ela sempre está dizendo a verdade, você só precisa aprender a interpretar essas evidências. Tanto Turvey quanto Sutton teriam sido testemunhas convincentes, então aqui está o que ambos teriam dito. Sobre a afirmação de Turvey de que havia 2 assassinos e que 2 armas foram usadas, a doutora Turvey se refere a indícios de mais de um agressor. Não é razoável pensar que Ethan teria permanecido em sua cama depois de acordar ou estar acordado enquanto Shanna era atacada na sua frente. Essas evidências e o contexto começam a sugerir a existência de um segundo agressor. Essa questão será abordada em uma sessão posterior deste relatório. Número de suspeitos. Pelo menos 2 suspeitos estiveram envolvidos neste ataque. Isso é indicado pelo fato de que várias armas foram usadas contra Kaylee, que vários tipos de força letal foram usados contra Kaylee, e que Ethan e Shanna parecem ter sido atacados ao mesmo tempo. Isso é inconsistente com a teoria do Estado de que esses crimes foram cometidos apenas por um indivíduo, comentou Paulette Sutton em resposta. Há evidências de que Ethan Chapin e Shanna Cernodal estavam em proximidade um do outro em algum momento após o início do ataque, como evidenciado. E a descoberta de sangue e DNA de Ethan Chapin sob as unhas de ambas as mãos de Shanna Cernodal.
Um agressor poderia conter duas pessoas próximas uma da outra, especialmente se o agressor estiver armado. Um único autor pode certamente usar mais de uma arma e pode usar vários tipos de força letal. Pode parecer irrelevante, já que Brian Koberger se declarou culpado e afirmou que fez isso porque era culpado. Ele nunca precisou, pelo acordo de confissão, dar detalhes do crime. Perguntei ao promotor Bill Thompson sobre isso no ano passado. Você afirmou que pela lei não pode ser obrigado A obrigá-lo a confessar. Mas por que não conseguir uma proposta dele? Ei, Anne, vamos deixar ele se declarar, mas precisamos saber onde está a faca, como entrou na casa e responder algumas perguntas. Por que você não pediu uma proposta? Bem, nós conversamos sobre isso entre a equipe de advogados e tomamos a decisão de que queríamos garantir que a confissão de culpa em si fosse sólida, se ele fosse se declarar culpado. Nossa experiência, e o juiz Hippler também falou sobre isso, é que frequentemente, quando os réus são convidados a explicar, eles começam a minimizar o que aconteceu. Eles não podem ser confiáveis quanto à veracidade do que dizem. E nós optamos para garantir uma confissão de culpa sólida e sustentável em todas as acusações, por não exigir mais do que o tribunal iria requerer em relação ao réu admitir a verdade das acusações. Mas uma proposta, quero dizer, você podia ter recusado e dito, ok, vamos a julgamento. Se você achasse que ele estava minimizando e mentindo, se achasse que ele estava sendo desonesto e que poderia ter levado vocês até a arma do crime... Entendo o que você diz, Anjanette. Ele poderia ter feito isso, mas não sabemos se faria. Não acho que isso mudaria o resultado final. E o nosso interesse realmente era se conseguiríamos garantir um resultado certo para as famílias e para o público. Esse era o foco. E também refletimos sobre o início de tudo. Eu não sei se você sabe disso, mas no começo, quando o FBI entrou nesse caso, eles enviaram agentes da unidade de análise comportamental, os perfis deles, para trabalhar nisso. E eles nos disseram que, com base no que estavam vendo sobre a natureza do crime, vendo os próprios crimes, que mesmo se conseguíssemos fazer a pessoa que cometeu esses crimes tentar explicar por que isso aconteceu, isso não faz sentido para pessoas comuns como nós, e eles realmente não são confiáveis, para dizer a verdade, porque pessoas como essa vivem em seu próprio mundo diferente, que é completamente estranho ao que nós, como pessoas normais, entendemos e conseguimos processar. Então isso também foi um fator em nossos pensamentos. Esse provavelmente foi um dos casos mais bizarros que já vimos, e esse sentimento foi compartilhado por investigadores experientes que estavam trabalhando no caso desde o início. A doutora Turvey também iria testemunhar que uma pessoa não poderia ter cometido os homicídios em questão de minutos, como o Estado alegou. Doutora, Turvey indica que seria necessário um tempo excessivo para que o autor limpasse a cena após o ataque. Primeiro, planejar o que quer que tenha sido planejado em relação a esse crime. Isso resultou em um número excessivo de vítimas, com excesso de transferência de sangue e roupas ensanguentadas por parte dos suspeitos. Isso exigiu mais tempo para executar e limpar antes que pudessem sair. Número 2. Atos de precaução. Os atos de precaução, neste caso, incluem a execução de testemunhas vivas, a limpeza de mãos ensanguentadas, pés, cortes, calçados e roupas antes de sair, e o descarte dessas roupas junto com as armas usadas. Evidências diretas dessa limpeza podem ser encontradas em pelo menos parte da transferência diluída de sangue, que foi localizada em diferentes áreas da casa. Evidências indiretas incluem a ausência de transferência de sangue dos pés e das mãos, apesar do movimento dos suspeitos dentro das casas, da necessidade de abrir portas e da ausência de marcas de calçados ensanguentados na cena. De modo geral, tudo isso teria exigido uma quantidade considerável de tempo na cena para ser limpo, talvez horas. O que é inconsistente com a teoria do Estado de que esses crimes foram cometidos em um intervalo de tempo inferior a 15 a 20 minutos após as 4 da manhã, Paulette Sutton comentou. Lavar ou limpar as mãos é rápido, especialmente com preparativos prévios. Tirar roupas de proteção e coberturas de sapato leva só alguns segundos. Então, para discutir isso, quero chamar o apresentador do podcast Body Bags. Ele é Joseph Scott Morgan. Ele também é um investigador forense de mortes e realmente um especialista neste caso. Ele e eu estamos acompanhando isso desde o início. Joseph, muito obrigada por se juntar a mim.
Quero te perguntar, antes de tudo, porque vamos abordar muitos assuntos hoje. Quero te perguntar sobre essa história de 2 armas e 2 assassinos. Era por esse caminho que a defesa pretendia seguir. Claro, eles iam dizer que Bryan Kohberger não cometeu esses crimes. Havia 2 autores, um deles, você sabe, nenhum deles era Bryan Kohberger, e foram usadas 2 armas. E o que você pensa sobre isso, considerando o que sabemos agora? Sim, quero dizer, só para que eu possa entender isso. Isso foi, você sabe, apenas algumas horas antes dele ir ao tribunal. Ele ainda estava apresentando essa teoria, ou foi alegado que, você sabe, ele iria fazer isso. Eles estavam tentando usar isso de alguma forma e, mesmo assim, ele foi ao tribunal e ele admitiu esses assassinatos. Eu nunca acreditei na teoria de 2 pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas por aí, sabe, concorda que foi ele e só ele. Houve muito trabalho investido nesse caso. E olha, eu sou totalmente a favor. Se a defesa tiver outro autor, eu acho que seria ótimo se eles pudessem nomeá-lo. Porque essa é a realidade. Essa pessoa ainda existe. Quanto você valoriza a segurança pública? Se você acredita que há outra pessoa por aí que cometeu esse horror, por favor, nos diga quem é. Porque, obviamente, você teve algum tipo de percepção que a polícia não teve, e eu adoraria ver isso. Eu adoraria ver essa evidência, nem que fosse só por esse motivo, só para o básico, para os cidadãos daquela área, para os cidadãos de Idaho e de qualquer outro lugar. Eles estão dizendo que são 2 pessoas. Então, agora você aumentou a probabilidade de que essas 2 pessoas possam sair em direções diferentes e cometer mais carnificina. Então, se você tem essa informação, divulgue, deixe todo mundo ver, para o bem de todos os envolvidos nesse caso. Esse é um ponto interessante que você levantou, porque Bryan Kohberger, como nós 2 sabemos, quando ele foi ao tribunal, ele foi questionado várias vezes durante a audiência de confissão pela juíza Hippler. Como sabemos, ele não precisou se manifestar nem fornecer detalhes sobre esse crime no acordo de confissão. Foi algo bem básico, tipo, sim, eu fiz isso, sabe? Ele disse que fez isso, e quando a declaração dos fatos foi lida dizendo que ele fez essas coisas, ele não discordou de nenhuma delas. Ele disse que era culpado. Agora você fez uma boa observação. Se há alguém à solta, a defesa provavelmente deveria fornecer essa informação se importam com a segurança pública, mas muitas vezes a defesa diz que não é trabalho deles resolver crimes. Não, mas eles obviamente têm uma indicação de que há outros envolvidos nisso. E o que eles estão dizendo tem mais peso do que o que a polícia fez. O trabalho que foi feito por parte deles, então eles têm mais evidências ali. Então, se isso for uma prova sólida, de novo, eu volto a isso. Se você realmente está interessado em servir e ajudar as pessoas, então divulgue essa informação. Vamos todos divulgar isso nas redes sociais. Se eles têm informações sobre isso, vamos espalhar por aí. Assim, todos podem ficar atentos a essas pessoas para tirá-las das ruas e responsabilizá-las por esse massacre que aconteceu lá. Vamos falar um pouco sobre o porquê. O perito da defesa, Dr. Brent Turvey, diz que basicamente havia 2 assassinos, 2 armas. Ele está dizendo, antes de tudo, que não é razoável pensar que Ethan simplesmente teria ficado deitado na cama e não teria acordado. Quando Shanna está sendo atacada bem na frente dele, e ele está dizendo que isso é uma evidência e um contexto para mostrar que tinha que haver um segundo agressor, havia outros motivos pelos quais ele acreditava que havia um segundo agressor também. Só o período de tempo em que isso aconteceu, em menos de 10 minutos mais ou menos, que esses assassinatos ocorreram. E ele também fala sobre a quantidade de força usada. Ele diz que várias armas foram usadas contra Kaylee. Nós sabemos que os ferimentos da Kaylee foram tão horríveis, ela tinha tantos ferimentos na boca e na língua. Eu acredito que ela acordou no meio desse ataque.
A Maddie estava realmente muito intoxicada. O nível de álcool no sangue dela era mais de 3 vezes o limite legal, então provavelmente ela não acordou e não conseguiu se defender. Isso foi o que foi indicado em alguns dos documentos do tribunal no início, em relação a alguns desses depoimentos de especialistas. Então, Kaylee teve esses ferimentos horríveis, mas todas essas crianças estavam intoxicadas. Então, a especialista do estado, Paulette Sutton, disse: basicamente, há evidências de que Ethan e Shanna estavam em proximidade um do outro, e ela afirma que um único autor pode usar várias armas. Então, isso não significa que havia mais de uma pessoa? Então, o que você acha disso? Não. Isso não indica que havia mais de uma pessoa. No entanto, ainda sustento que a faca de combate Ka-Bar é uma faca utilitária. Ela tem múltiplas utilidades. Eu disse isso o tempo todo, desde que esse caso começou. Falando sobre a natureza dessa faca, você está falando de uma faca que tem pouco menos de... Acho que ela tem pouco menos de 1 libra de peso, quero dizer. Pouco mais de 7 polegadas de comprimento. A lâmina é de aço com um sulco de sangue. E ela foi feita para matar, mas também para ser usada no campo. Ela pode ser usada como os fuzileiros navais usavam para cavar trincheiras quando não tinham ferramenta de escavação. Eles a usaram para abrir caixas de carga, usaram para martelar e fechar caixas de carga. Por causa da ponta achatada dela, você pode usá-la para bater em uma superfície e fixar algo, se precisar prender alguma coisa. A lâmina em si, e a faca como um todo, é uma faca de combate, mas tem várias utilidades. A ideia de que essa faca não poderia ter causado, e vamos falar só um instante sobre Kaylee, aquelas lesões que são realmente horríveis. Se você acha que essa faca não é capaz de causar trauma por objeto contundente, você está enganado, porque ela pode sim. O objeto pode ser realmente virado de lado e usado para golpear, como em um movimento de soco. Ela pode ser usada para martelar, se você inverter e começar a bater no rosto de alguém. E claro, você tem essa lâmina muito robusta que pode ser cravada repetidamente no rosto dela. Aqui vai mais uma pequena observação também. Sabe, essas lesões, ela tinha tantas e havia uma concentração tão alta delas que eles simplesmente fizeram uma espécie de aproximação sobre as agressões, porque quando você tem um evento como esse, e acontece esse tipo de coisa febril, e você tem uma área realmente pequena e concentrada, estou falando do rosto dela, você vai ter múltiplas linhas de comunicação, digamos, com força cortante. Você não consegue dizer onde uma termina e a outra começa. E esqueça sobre a ordem das lesões. Isso não é algo que os patologistas forenses fazem, onde podemos dizer que essa é a lesão 1, lesão 2, lesão 3. Eles precisam interpretar esse amontoado ali. E sim, ok, vamos apenas dizer, ele trouxe um martelo com ele? Foi isso que ele fez? Ele trouxe um machado com ele? Talvez uma barra de algum tipo, como uma barra de chumbo, um cano de chumbo para golpear. Bem, nós não sabemos especificamente sobre os detalhes da natureza dos ferimentos. Sabemos que havia alguns ferimentos com padrão, acredito, ao longo do queixo de uma das vítimas. Eu tinha ouvido falar sobre esse tipo de apresentação do anel que vimos. O cabo do Ka-Bar, na verdade, tem esses sulcos profundos cortados nele. Eu não sei se é desse padrão que foi gerado. Mas você ainda pode pegar essa arma, essa faca utilitária, e usá-la de várias maneiras. Tudo isso pode acabar tendo um desfecho letal. Então, uma arma pode, na verdade, se transformar em 2 armas por causa da forma como pode ser usada? Digamos que você está segurando a faca assim, desse jeito, e usando, vamos supor que a lâmina está para baixo, mas aí você é pega de surpresa por outra pessoa. Você poderia então girá-la, e por causa daquele cabo, talvez pudesse usá-la de outra forma para desabilitar ou desarmar alguém, ou machucar alguém. Obviamente, na verdade... Ela tem 3 tipos de utilidade. Então você tem a perfuração. E se quiser incluir também o corte, porque incisões são cortes, você tem a perfuração. Certo, quando você está enfiando a lâmina em alguém, você vira ela de lado e envolve ao redor.
Se você já viu um filme ou algo assim, onde alguém pega um rolo de moedas e coloca na mão para facilitar um golpe desse tipo, é o mesmo princípio. Você também pode virá-la de ponta cabeça, deixando a lâmina invertida, e bater com a extremidade traseira. Ela tem várias utilidades, por isso é chamada de faca utilitária. Interessante, quero passar para o próximo ponto aqui. Um dos outros pontos que eles mencionaram é justamente a falta de transferência secundária. O que você acha disso? Porque eu acho que muita gente, sabe, tem muito sangue nessa cena. Se você olhar as fotos, e nós não vamos mostrá-las, mas há muito sangue espalhado pelo chão no quarto da Shanna. Horrível, horrível. Dependendo de como os ferimentos são infligidos, de como o sangue espirra e coisas desse tipo, e de como os ferimentos acontecem, o sangramento pode acontecer internamente, pode haver respingos em certas áreas. E a perda de sangue, por assim dizer, se houver cortes e coisas desse tipo. O sangue. Eu suponho que parte do sangramento pode ocorrer depois que as lesões são causadas. Isso faz sentido para você? Sim, bem, não há pegadas saindo do quarto da Shanna. Você pode explicar isso? Porque isso é um pouco confuso que possa ter sido um ataque tão horrível e não haja mais evidências de alguém deixando a cena. Isso meio que me lembra o caso do condado de Pike, onde havia apenas uma pegada e, mesmo assim, uma cena de crime tão horrível. Então me fale sobre como alguém poderia causar uma cena tão horrível ou criar tanto caos assim. Mas ainda assim, não deixaram rastro de pegadas ensanguentadas. Eles não estavam necessariamente parados em uma poça de sangue que facilitaria a transferência aos pés. Acho também que quem fez isso provavelmente usava protetores de sapato. Ainda é possível notar padrões de sangue. Se os protetores de sapato estiverem encharcados, concordo. Por exemplo, no necrotério, que é um ambiente muito sangrento. Nós usamos protetores cirúrgicos para sapatos lá. Se o sangue cair no chão, você pode transferir isso para a sola do sapato que está usando. E eu já deixei pegadas de sangue no necrotério. Ok, faz parte da natureza do trabalho, mas tudo depende de como ocorre a deposição. Se você voltar para o andar de cima com essas duas vítimas, lá em cima, com Kaylee e Mad, muita coisa acontece na cama. Agora, eu acho que o indivíduo que fez isso não ficou com sangue nele? Não, na verdade, não acho mesmo. Logo no início, falei que o carro dele seria uma cena de crime ambulante. Podemos discutir isso já já. Eu acho que ele tinha uma cobertura sobre o corpo e isso teria transferido para a roupa ou roupas que ele estava usando. Claro, eu acredito que ele se livra das roupas, mas isso não significa que vai estar nas solas dos pés dele naquele momento. Então, quando ele sai andando do quarto e transfere isso ali, você chega até Shanna, Ethan. Ethan está contido na cama. Ele tem uma concentração na parte superior do corpo. Ele não se levanta da cama e aí você tem essas lesões na perna dele. O que ainda, sabe, me deixa meio confuso. E ele permaneceu ali. E então temos Shanna. E Shanna tem, curiosamente, de todas as vítimas. Primeiro, ela foi a que mais sofreu lesões individualmente, e elas estão em vários planos do corpo dela. Então ela tem lesões na parte da frente e de trás do corpo. É quase como se ela estivesse girando para se defender. Acho que ela tinha uma real consciência do que estava acontecendo. Mas, novamente, isso ainda não garante que ele vá criar uma poça de sangue na qual ele vai pisar e sair transferindo dali. Se começarmos a pensar, você se lembra dos macacões que foram muito comentados, esse sistema de macacão Dick que ele pode ter comprado em algum lugar. Ele tem bolsos fundos, certo? Então, antes de sair desse lugar, você se desfaz de qualquer tipo de cobertura de sapato que possa estar usando. Você deixou a porta dos fundos aberta, colocou as luvas no bolso, você sai completamente desse local, tira essa peça de roupa e depois a descarta, descartando-a em outro lugar. Acho que quando esse indivíduo no Shikoku Sul entrou na casa, se foi pela porta de correr, como acredito que foi, provavelmente ele deixou a porta aberta. Sabendo que ele teria que sair e não queria colocar a mão ali ou mexer mais com isso,
essa é só a minha opinião sobre o assunto. Então só porque você entra em uma cena sangrenta, e eu já entrei em muitas, não significa que você vai sujar a sola dos seus sapatos de sangue e que isso necessariamente vai transferir. Interessante. Sabe? Tem outra coisa que a defesa esperava apontar como evidência de que havia dois autores e que não era o Brian Koberger, e era isso, sabe? Essas amostras de DNA masculino desconhecido que nunca foram analisadas pelo CODIS, e uma foi encontrada em um corrimão dentro da casa, e outra foi encontrada em uma luva do lado de fora da casa. E esse foi um grande ponto de discórdia aqui, eles nunca analisaram as amostras no CODIS. Sabe, disseram que elas estavam muito degradadas para serem inseridas. Então havia um documento nesse último lote de documentos que saiu que dizia: bem, não. Elas não eram probatórias porque o DNA da bainha da faca Kabar era probatório. Colocamos isso porque foi achado ao lado de uma das vítimas. Essas outras amostras não foram consideradas probatórias, então não as inserimos no CODIS, porém você não sabe como isso vai impactar um júri. Não. Você não sabe. Por isso, acredito que valeria a pena terem incluído essas informações. Acho que isso depende muito de como você define probatório, certo? Porque agora temos um monte de gente por aí, como você e eu bem sabemos, que acredita que havia duas pessoas envolvidas nisso. Isso é uma afirmação muito, muito forte. Então, se esse for o caso, isso poderia ter sido resolvido se eles tivessem se envolvido de verdade e realmente investigado as duas possibilidades. Você está dizendo que eles e a Universal, você, não você, mas está sendo dito que eles estavam muito degradados. Ok, vamos dar uma explicação que precisa ser esclarecida para todos. O que você quer dizer com muito degradados? Por que eles não têm valor em acompanhar esse caso até o fim? Porque, de fato, você quer seguir todas as pistas que existem. E eu acho que isso é substancial. Acho que isso é algo que deveria ter sido explorado. Eu acho que isso deveria ter sido explorado. E se eles não colocaram no CODIS, quero dizer, você pode fazer IgG e isso não foi feito, e talvez existam algumas diretrizes sobre isso. O que você acha? Mas, sabe, seu trabalho é eliminar dúvidas. Como investigadora, Sim, não deixar que ela fique no ar. Sim, eu me refiro a isso como um funil investigativo. No começo, você coloca informações de forma bem simples, mas está tentando afunilar seu campo para poder excluir todo o resto. E, sabe, só com aquelas amostras de sangue, tudo bem, eu acho que isso é significativo. Acho que é algo que deveria ter sido investigado. E, novamente, ele admitiu isso no tribunal. Mas, de novo, isso leva a uma questão maior, não é? Mesmo que eles digam que ele não pode recorrer, os tempos mudam, as coisas mudam, e isso pode ser um verdadeiro problema no futuro. Com esse caso, Eu acho que ele pode não conseguir recorrer, propriamente dito, mas ainda existem outros caminhos. E eu ainda acho que há pontos de influência, sim, pontos de influência. E eu não descarto a possibilidade de um pedido de habeas corpus federal ser apresentado em algum momento no futuro neste caso. Eu só acho que podem surgir coisas ou virem à tona, e estou apenas esperando para ver se isso acontece. sim, eu também. Tem outras questões com o Blow 2 que o perito deles levantou e sou totalmente a favor de trazer peritos. Porque, sabe, do ponto de vista científico, é importante que você possa examinar todos os ângulos do caso. E é importante que eles contratem essa pessoa para examinar e dar uma opinião. Eu me pergunto se essa pessoa... Você se lembra da Angelette? Quando acho que Koberger ainda estava na Pensilvânia? E foi. Você se lembra quando a equipe de limpeza apareceu e eles iam limpar a casa? Sim, E a equipe de defesa disse: Ei, calma aí. E nós queremos nos preparar. isso foi chocante. Então eu fiquei meio surpreso. Esse foi outro movimento com o qual eu discordava totalmente em relação a ter equipes de limpeza. Porque a defesa tem o direito, naquele momento, de examinar isso. E eu acho que as pessoas, por dentro do assunto, já teriam uma indicação de que Koberg estava no radar naquela época. Eu não gosto da aparência disso. Parecia ruim na época. Mas voltando ao meu comentário anterior,
Eu fico me perguntando, em que momento essa pessoa foi envolvida ao longo desse processo aqui? Por quem eles foram contratados? Eu não sei se essa pessoa chegou a ir até a estrutura física. E quanto dessas evidências ele realmente pegou e examinou pessoalmente? Porque se ele é um especialista, ele teve a oportunidade de fazer isso. Ele havia mencionado, em um dos relatórios, ao fato de que parecia que algum tipo de agente de limpeza havia sido usado. E que, qual foi o termo que ele usou? Que o sangue parecia diluído ou algo assim. E se você olhar para isso, quando você vai a uma cena, você tem gotas de sangue, às vezes sangue. Bem, na verdade, você terá glóbulos vermelhos que começam em uma gota de sangue ou poça de sangue. Eles vão começar a migrar para longe do soro. O sangue não é uma substância isolada. Ele tem vários componentes. Então, sob certas circunstâncias, você pode ter sangue que muda de aparência. Na cena. Estou me perguntando se foi isso que ele viu, ou se ele teve a oportunidade de testar alguma coisa. Acho que todas as perguntas que ele levanta são válidas, e elas têm valor forense e investigativo. Mas no fim das contas, você tem um indivíduo, na pessoa de Bryan Kohberger, que admitiu tudo isso de forma voluntária. E o que mais me incomoda nisso, e o que eu mais odeio, é que ele não foi obrigado a fazer uma declaração formal. Isso vai assombrar muita gente nos próximos anos, e você começou falando sobre isso, Angela. Isso é uma parte fundamental, e ainda assim, por nada nesse mundo, eu não consigo entender por que isso não aconteceu. Você terá 3 refeições e uma cama pelo resto da vida, e ainda estamos poupando sua vida. Conte pra gente o que aconteceu. Assim como fizeram com o BTK no Kansas, conte o que aconteceu, diga onde está aquela maldita arma e nos explique tudo. Você admite, então conte. Sabe que sua vida está sendo poupada, mas eles não tiveram coragem ou o que for para seguir com isso. Tudo muito interessante e ótimos pontos. Joseph Scott Morgan, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço. De nada. Bryan Kohberger está atualmente na Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Relatos indicam que o sistema prisional planeja transferi-lo para fora do estado. Contactei o Departamento de Correções de Idaho, que afirmou desconhecer a origem dos relatos e não ter planos de transferir Kohberger. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.